Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E, obviamente, não tá tudo certo, né? Tudo muito preocupante. Eu acho que se tem uma palavra que a gente pode definir o cenário que o Atlético está incluso hoje, é um cenário muitíssimo preocupante. Eu fui ver a coletiva e eu saí dando risada da coletiva, porque às vezes parece que a gente sabe antes do fato acontecer que vai acontecer, sabe? Porque antes do jogo, e tá aqui no canal como registro, vocês podem conferir, eu fiz um vídeo que não era mais momento pro Atlético dar desculpas. O Atlético não tem mais como dar desculpas nessa temporada, e quando eu digo Atlético, obviamente eu tô personificando no técnico Maurício Barbieri, que é quem tem essa possibilidade de conversar de maneira semanal com o torcedor. E o que acontece na coletiva pós-jogo contra a equipe do Brusque? Eu tô rindo de desespero. Mais desculpas, mais desculpas, mais desculpas e mais desculpas. E volto a dizer, todos os pontos que ele traz sobre a dificuldade de montagem de elenco, todos os pontos que ele traz sobre a dificuldade de dar uma cara ao time, são reais. O trabalho do Barbieri não é um trabalho fácil. O treinador que fosse assumir o Atlético nessa temporada ia ter talvez um dos contextos de mais pressão do futebol brasileiro. Só que você, quando tem um cenário difícil, você tem duas possibilidades. Ou você dá a resposta, ou você não dá a resposta. E assim, eu volto a dizer, eu entendo que é natural dentro de um elenco limitado e dentro de um contexto de reformulação e de pressão e de Série B, que problemas existam. Eu não tô aqui, pô, pra pedir um trabalho irretocável do Barbieri. Só que tá na hora da gente começar a ver um time. E cada vez menos o Atlético é um time, isso que me assusta. Eu acho que a gente tinha mais traços de jogo coletivo durante o campeonato estadual. Eu acho que a gente tinha mais perspectiva de jogo coletivo durante o campeonato estadual. Ver os jogos recentes mostra que o Atlético, ele dificilmente se aproxima. Como você vai ter coletividade? Eu acho que se tem uma crítica a ser feita ao trabalho do técnico Maurício Barbieri é essa. É um time que dificilmente se aproxima. Então, assim, você acaba tendo ali situações que é muito mais fácil o adversário cortar uma bola, interceptar um lance, porque você tem um jogador aqui e um jogador aqui. Isso tudo vira possibilidade do adversário quebrar a sua jogada. Então, assim, é um time coletivamente muito pobre. Isso vai influenciar naturalmente no individual. Isso vai influenciar na percepção da torcida em relação à atuação dos jogadores. Eu posso dar um exemplo para vocês? O Zapelli. Se você pega todos os camisas 10 dessa rodada de Copa do Brasil, e a gente está falando de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Palmeiras, de Fluminense, de Grêmio, de São Paulo. Sabe quem produziu mais que o Zapelli em questão de chances criadas? Gustavo Scarpa. E o Luciano produziu ali a mesma coisa. O resto, todos os outros armadores. Ganso, Gonzalo Plata, e tantos outros, Felipe Coutinho, Bosquilha, sabe? É que eu não vou lembrar todos de cabeça agora, mas todos produziram menos que o Zapelli. E com a percepção que o Zapelli foi mal. Porque o time funciona mal. Porque o time não tem aproximação. Porque o Atlético ele tá sempre atrasado nas jogadas. Então, assim, a gente fala do tempo de trabalho do treinador, mas a gente fala do tempo do time. Futebol é um esporte de tempo e espaço. Da mesma maneira que o trabalho do Barbieri, ele é muito atrasado em relação à resposta que a gente já imaginou estar vendo nesse momento da temporada, as dinâmicas do time, o funcionamento do time
é muito atrasada por orientações táticas, como a gente fala, é um time muito distante. E essa distância impede as conexões, e essas conexões, elas são, quando elas conseguem acontecer, elas são piores, porque pô, tudo funciona num tempo, num time diferente. E o Atlético vai entrando numa espiral de não funcionar. O Atlético vai entrando numa espiral de ser um time pouco produtivo. E por que é pouco produtivo? Pensa numa fábrica. Os operários estão na posição errada. E quando os operários estão na posição errada, não tem como a gente não olhar para o gestor e pensar: falta orientação, falta capacidade de gestão. E eu acho que é isso que resume o trabalho do Barbieri. Eu boto muito na conta do Barbieri um Luiz que vinha sendo artilheiro da temporada do Atlético, não conseguia entregar um gol nas principais competições. Eu boto muito na conta do Barbieri um Velasco que parecia ser uma solução óbvia pela habilidade que tem, pelo poder de associação que tem. Hoje, pô, entrar ali pra quase um cenário de improviso. O próprio Zapelli, a referência técnica que é, faz um jogo de destaque e não é valorizado. Porque são jogos muito aleatórios. São jogos muito distantes, volto a dizer. Se o Atlético se aproxima, o Atlético entrega mais. Por que a gente viu o Patrick entregando muito mais que o Filipinho? Porque o Patrick, ele joga próximo e ele busca troca. Ele trocou com o Fernando, ele trocou com o Zapelli, ele trocou com o Luiz, ele trocou com o Tevez quando estava em campo. O Patrick é um símbolo muito claro disso. Foi nosso melhor jogador porque conseguiu associar. Porque tinha esse primeiro toque rápido. Preste atenção no jogo do Patrick. Ele pega a bola, acelera, pega a bola, acelera, pega a bola, acelera. A saída de bola do Atlético talvez seja uma das mais lentas em mecanismo e processo do futebol brasileiro. E naturalmente uma das piores. Então, assim, volto a dizer, muita coisa tem que melhorar. São 5 meses que parecem ser muito mais motivo de preocupação e não de comemoração. Assim, eu sou uma das pessoas que mais bate na tecla que o Atlético tem que dar tempo ao treinador. Só que a gente tá vendo o tempo sendo inimigo do Barbieri. O tempo não tá sendo amigo do Barbieri. Quanto mais o Barbieri trabalha, mais o time piora. E piora no momento que não dava pra piorar. E piora no momento que não era possível piorar. Que é basicamente quando a gente mais precisava entregar, que são os momentos de conseguir se estabilizar no Campeonato Brasileiro para poder subir. Hoje o Atlético precisa subir. E eu não sei se a gente vai conseguir. Hoje, pela primeira vez, eu tenho uma dúvida concreta se o Atlético vai conseguir subir. Enfim, tamo junto, é nóis.